Oi, gente, tudo bem? Nós já estamos aí aproximadamente 20 dias de quarentena, né? E nesse momento, provavelmente, algumas pessoas estão com as emoções mais afloradas, o convívio familiar já começa a ficar mais difícil, estamos todos passando por uma situação de confinamento, né? Então, hoje, a gente pode vir aqui e pensar um pouquinho sobre as nossas relações familiares, né? Como é que estão as nossas relações? Tá muito difícil lidar com o outro, né? E quem é esse outro que é tão próximo a gente, mas que às vezes se tornou tão distante ao mesmo tempo, né? Quem é esse outro que eu descendo dele ou que ele descende de mim, mas que ao mesmo tempo ele se distancia tanto? Ou quem é esse outro que por algum motivo eu achei lá atrás que ele era que ele poderia formar comigo uma família, e hoje quando eu olho para ele, ele se parece tão distante comigo, eu não vejo mais nenhum motivo, né? E agora na quarentena, então, quando eu olho para ele, parece que isso se evidencia ainda mais. Será que somos tão diferentes assim? Ou será que precisamos ser tão iguais assim para podermos conviver? Será que necessitamos dessa perfeição para que demos certo? E o que é dar certo? Dar certo é não termos divergência? Dar certo é concordarmos com tudo? Dar certo é sermos a metade da laranja nas relações? Será que essa metade da laranja existe? Será que esse ideal ele é possível de ser realizado, ou ele é um ideal fantástico que está só na mente de uma criança? Como é ser adulto e se relacionar? Vamos pensar um pouquinho nisso hoje. Quem é esse outro? Esse outro sou eu. Sim, esse outro que se parece tão diferente comigo sou eu. Sou eu no sentido de que ele me possibilita olhar para mim mesmo. Quando ele me propõe alguma coisa e eu reajo, é assim que eu tenho capacidade de ver quem eu sou. Porque como é que eu me enxergo? Você já parou para pensar isso? A gente não se enxerga totalmente, né? A gente só enxerga parte da gente. E como é que a gente pode, então, ter consciência de quem nós somos? A partir das nossas ações. E se eu for para uma montanha, me isolar, assim, obviamente eu vou ser perfeita, né? Porque eu não vou estar no convívio social. Agora, quando eu começo a me relacionar com o outro e a partir do que ele me propõe, eu começo, assim, a reagir, é que as minhas reações vão dizer de quem eu sou. Então esse outro, na verdade, ele está proporcionando para mim que eu possa ver quem eu sou. Então quando eu começo a julgar que o outro é que está errado, eu estou perdendo a chance de olhar para dentro de mim e ver como eu estou reagindo, né? Quando o outro faz alguma coisa e eu reajo gritando, com ódio, e aí eu começo a dizer que a culpa foi do outro, porque o outro que está errado, eu estou perdendo uma grande oportunidade de entender o que aquele ódio, aquela raiva significa, por que eu reagi daquela forma, né? Agora na quarentena eu tenho recebido muitas questões assim, né? Eu não aguento, a pessoa fica o dia inteiro em silêncio e eu quero conversar. Sim, mas essa é uma questão sua, você percebe? Por que será? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Por que será que o silêncio do outro te incomoda tanto? É tão difícil para você lidar com o silêncio do outro? Será que quando o outro fica em silêncio, esse silêncio diz o que de você? Aí você pode aprofundar essa pergunta, né? Será que esse silêncio diz da minha dificuldade de ficar em silêncio? Da minha dificuldade de entrar em contato comigo? Ou quando o outro faz alguma coisa que eu julgo errada e eu reajo com raiva, prontamente já xingo, será que essa reação minha da raiva
ela diz o que de mim? Essa raiva minha, ela expressa realmente só esse momento que eu estou vivendo, ela vem dizer de uma memória lá de trás, né? Que ela tem uma energia ligada lá atrás na minha psique. É nesse momento agora que a gente está enfrentando esse convívio tão acirrado aí, tão estreito com o outro, que se a gente se voltar para as nossas questões, a gente pode dar um salto muito grande e se desenvolver muito, porque esse outro está proporcionando para a gente um grande espelho, um espelho em que a gente vai poder se reformular, dizer, isso aqui não está muito bom em mim, nisso eu vou precisar aprofundar, eu vou precisar transformar. É esse o momento, né, que a gente pode fazer isso com grande clareza. Então, a gente não precisa agora entrar nesse jogo de tentar estabelecer essas reações já de responde para o outro e briga com o outro e nesse box com o outro, né? Porque isso só vai levar a gente para um lugar pior, que é o lugar da não transformação, que é o lugar da acusação. Esse lugar em que eu acuso o outro de ser responsável por alguma coisa, ele me distancia cada vez mais da transformação. Agora, quando eu respiro e dou liberdade para o outro, para ele ser quem ele é, e entendo que talvez aquilo que eu estou dizendo para ele ainda não consiga absorver, né? E passo para mim a responsabilidade da mudança, se é o que eu desejo nesse momento, aí sim eu vou buscar as ferramentas dentro de mim, vou procurar uma ajuda terapêutica, se for o caso, para que eu possa reverter aquilo em mim que não está reacionando da maneira que eu acho que seja adequada. E aí eu vou poder transformar tudo isso, né? É claro que isso é um longo processo. Mas para a gente participar de qualquer processo, a primeira coisa é a gente dar um passo, né? E depois a gente vai dando um passinho de cada vez para que um dia a gente chegue em algum lugar. Mas o importante é que a gente tenha coragem para dar esse primeiro passo, que é esse enfrentamento com a gente mesmo. É essa possibilidade de, principalmente nesse momento agora, de olhar para o outro, né, e dizer, esse outro pode ser um espelho para mim. Um espelho que vai me possibilitar ver como eu estou reacionando, como eu venho reacionando já há muito tempo e como em momentos de crise eu reaciono. Porque são nesses momentos de crise, né, de desestabilização, e agora a gente está num momento de grandes desestabilizações, tudo está se desestabilizando, né, financeiro, tudo. Então a gente precisa o quê? Se estabilizar emocionalmente para lidar com todo esse caos que está externo. Porque aí a gente vai descobrir soluções para lidar com isso de formas mais criativas, né? De formas em que a gente consiga lançar novas sementes, fazer diferentes e assim crescer, transformar tudo que a gente precisa, né? Então esse outro agora a gente vai olhar para ele com uma tolerância, a mesma tolerância que a gente deve se olhar. Esse não é o momento de criticar nem a gente e nem o outro, porque sempre estamos dando o nosso melhor. Tanto, né, a gente pode achar que não está dando esse melhor, mas é porque inconscientemente ainda temos muitas questões comprometidas. Mas vamos agora exercer essa tolerância, né, esse olhar mais amoroso para com a gente e para com o outro. Então, quando esse outro estiver te perturbando muito, lembra de vê-lo de uma nova forma. Ele é um espelho para você, para que você possa se transformar. E nesse momento agora é o mais importante, porque a partir disso, quando você engatar esse processo de transformação, coisas novas virão, né? Porque você vai começar a se enxergar de modos diferentes, então novas perspectivas vão se abrir para você, novos olhares, coisas inesperadas dentro de você vão surgir, forças diferentes, novos potenciais.
E durante a crise a gente precisa disso, né? Essa é a hora de surgirem aí novas ideias, novas pessoas, novas formas, novas soluções. Então vamos buscar isso através dessa aceitação de quem nós somos, do que a gente já conseguiu até hoje e desse olhar mais tolerante consigo mesmo e com o outro. Porque assim a gente vai conseguir estabelecer relações mais amenas e baseadas em um olhar mais adulto e menos infantilizado. O que significa isso? A gente vai olhar as pessoas como sendo humanas e não perfeitas. Né? A criança é que olha para a mãe, para o pai, com aquele olhar de super-heroínas, né? Super-heróis. Agora, o adulto, ele sabe que ele lida com pessoas reais, que eles estão fazendo o máximo que eles podem. Então, exigir do outro não é justo, nem com você e nem com o outro, porque você vai criar uma expectativa que talvez falhe, né? E aí, se falhar, vai te dar uma sensação ruim e você não precisa ficar criando situações para você que vão gerar sensações ruins, né? Então, aposte nas pessoas que podem mudar. Quem é a única pessoa que você tem certeza que pode mudar? Você. Essa é a única pessoa que pode mudar. Você. Aposte na sua mudança.